Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. No vídeo de hoje, nós vamos dar início ao estudo de um tipo especial de anel, que são os domínios de integridade. Tá? Então, daqui para frente, eu acho que vão ser pelo menos uns oito vídeos, em que nós vamos falar basicamente sobre três tipos de domínios. Os domínios de fatoração única, os domínios de ideais principais e os domínios euclidianos. Tá? E o nosso objetivo é mostrar a definição desses três conceitos, né? Apresentar exemplos, apresentar propriedades desses domínios. E lá no final, no último vídeo, então nós vamos relacionar esses três tipos de domínios: os domínios euclidianos, os domínios de ideias principais e os domínios de fatoração única, tá certo? Bom, então esse é o objetivo geral nos próximos 8 vídeos, né? Para isso, para que a gente chegue até lá, para que a gente possa estudar esses senhores, nós vamos precisar de uns conceitos preliminares, né? O principal conceito, os dois principais conceitos que nós vamos usar mais adiante são os conceitos de divisibilidade e o conceito de elementos associados. Tá? Então, o vídeo de hoje é basicamente para nós falarmos desses dois tipos de elementos que você encontra em um domínio. É claro, nós vamos apresentar alguns exemplos e também algumas propriedades relacionando divisibilidade e elementos associados em um domínio. Tá? Eu vou fixar uma anotação aqui, várias notações. Eu vou usar essa anotação durante todo o vídeo e também durante os futuros vídeos daqui em diante, tá? Então, R vai sempre denotar para nós um domínio de integridade. Lembrando que um domínio de integridade é um anel comutativo com identidade, onde o produto de elementos não nulos é sempre um elemento não nulo. Tá? Ou seja, é claro que, a menos que eu mencione ao contrário, R sempre vai denotar, então, um domínio de integridade. Tá certo? Para simplificar bastante a nomenclatura, ficar falando toda hora domínio de integridade, então vamos chamar esses anéis, esses domínios de integridade, simplesmente de domínios. Né? Então, sempre que você ouvir a palavra domínio, para mim, vai ser um anel comutativo com identidade, onde o produto de elementos não nulos é um elemento não nulo. Tá certo? R estrela, como nós já vínhamos denotando, vai ser o R sem o zero. Tá? Sem o zero. O de R são aqueles elementos de R que são invertíveis, tá? Essa também é uma nomenclatura bastante clássica. Essas duas nomenclaturas aqui, essas duas notações aqui, elas são bastante clássicas. Você encontra lá na maioria dos livros, tá? Alguns conceitos que nós vamos definir aqui, eles podem ser, inclusive, definidos em conceitos em contextos mais gerais, tá? Para anéis quaisquer. Mas isso não é interessante para nós, porque isso vai começar a confundir. Uma hora eu estarei falando um anel, outra hora eu estarei falando em domínio. Então, para que não haja confusão, vamos só falar em domínios daqui em diante, tá? Então, tudo é domínios para a gente, tá certo? Exemplos de domínios, só para nós recordarmos que nós vamos precisar, como nós vamos estudar eles, né? Nós vamos estudar esses sujeitos, nós vamos apresentar alguns exemplos para vocês, para dizer, olha, nós não estamos trabalhando no vazio, né? Porque vai que não exista nenhum domínio de integridade. Né? Então é uma definição vazia, uma definição que não tem sentido, né? Mas não, há domínios no nosso contexto matemático, né? Os inteiros, o anel dos inteiros é um domínio de integridade, né? Anel comutativo com identidade, você pega dois inteiros não nulos, multiplica, continua dando um inteiro não nulo. Nós vimos também que o anel de polinômios sobre um corpo, com as operações usuais, né? Aquelas operações que nós vimos lá atrás, de polinômios. Esses são dois domínios, né? Tanto os inteiros como o anel de polinômios sobre um corpo, com aquelas propriedades usuais que nós conhecemos, né? Um conjunto que é menos ortodoxo, menos conhecido e às vezes ele é menos trabalhado é o anel dos números complexos, que tem a parte real e a parte imaginária inteiras. Né? Então você coleciona esses,
Você coleciona esses números complexos, ou seja, números complexos em que a parte real e a parte imaginária são inteiras. Tá? Esse conjunto ele é chamado de ZI, tá? Ele é denotado por ZI, dessa forma, né? As operações desse conjunto são as mesmas operações dos números complexos. Então, ele herda a adição e a multiplicação de números complexos. E isso é um domínio. Tá? Então, esse conjunto aqui, ele é um domínio. Alguns lugares chamam esse conjunto de complexos inteiros, né? Mas nós vamos chamar eles de inteiros gaussianos. E por que esse conjunto leva esse nome, né? Inteiros gaussianos? Esse nome ele é em homenagem ao matemático o alemão, né? O Friedrich Gauss, né? O Carl Friedrich Gauss. E por quê? Porque ele foi o primeiro que considerou esses números para resolver alguns problemas de aritmética. Então, esse conjunto vai ser bastante importante para a gente. Toda vez que nós queremos um exemplo que não seja os inteiros e não seja polinômios, nós vamos recorrer a esse conjunto aqui. Tá? E aqui você pode mostrar. Isso é um subanel, né, dos complexos com as operações dos complexos, claro. Né? Muito bem. Então, isso vai ser um domínio. Isso para nós é um domínio. Não vai ser corpo, né? Porque quando você calcula o inverso de um número dessa forma, se você pega um número em parte real e parte imaginária inteira, se você olhar ele como um número complexo, ele tem inverso. Mas esse inverso, ele pode não ter a parte real e a parte imaginária inteiras, né? Então, esses elementos aqui, eles podem não ser invertíveis. Tá? Pode não ter inversos e, portanto, isso aqui pode não ser um corpo. Aliás, a maioria não tem inverso. Eu vou adiantando, a maioria não tem inverso aqui. Outro tipo de conjunto, outro tipo de domínio que nós vamos considerar bastante é o seguinte, são os seguintes domínios. Né? Agora é uma classe muito grande de domínios. Tá? Então vamos pegar alfa um inteiro livre de quadrados. Esse alfa pode ser qualquer inteiro, desde que não haja quadrado nele, né? Ele seja livre de quadrados. Ele pode ser inteiro, ele pode ser positivo ou negativo, tanto faz. Ele só tem que ser livre de quadrado. E nós vamos considerar esse conjunto aqui, o conjunto dos números da forma a mais b raiz de alfa, né? Onde o a e o b são inteiros, tá certo? Isso aqui é um domínio com as seguintes operações. Para você somar dois elementos dessa forma, você soma o a com o c, o b com o d raiz de alfa, né? Que é mais ou menos a mesma operação dos números complexos, tá? A multiplicação é distributiva, né? Você faz a distributividade aqui e no final das contas você encontra isso daqui, né? Então, a mais b raiz de alfa que multiplica c mais d raiz de alfa, isso vai dar ad mais alfa bd, tá? Mais ad mais bc raiz de alfa. Então, essa é a multiplicação, desse conjunto aqui, tá certo? É simplesmente você fazer a distributividade aqui. Você faz a distributividade e aí você chega nessa expressão aqui no final das contas. Né? Se o alfa for menos 1, observe que eu falei há alguns minutos atrás que o alfa é um inteiro livre de quadrados. Né? Então ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Né? Se você pegar o alfa como sendo menos 1, então o z raiz de menos 1 é exatamente o zi, ou seja, são os inteiros gaussianos. Tá certo? Quando o alfa for exatamente menos 1. Se o alfa for negativo também, nós vamos denotar, nós vamos escrever esse conjunto aqui, esse domínio, da seguinte forma, z e raiz de módulo de alfa. Nós não vamos escrever assim, ó, z raiz de alfa, quando o alfa for negativo. Então, com isso, nós vamos escrever assim, ó, z e raiz de 5, em vez de z raiz de menos 5. Tá certo? Isso para o alfa negativo. Essa notação aqui ela é melhor, eu acho ela mais interessante, porque ela te faz lembrar números complexos, que é realmente o que esses caras são, que esse conjunto é, né? Quando o alfa for negativo. Toda vez que o alfa for negativo, isso aqui acaba te dando um conjunto de números, um subconjunto dos números complexos. Tá certo? Bom, esse também vai ser um domínio, vai ser um domínio, não, né? Esses serão domínios que nós vamos explorar daqui para frente. Então, são outros exemplos de domínios
que não são aqueles dois ortodoxos que a gente conhece, né? Que são os inteiros e o anel de polinômio sobre um corpo, certo? Bom, agora vamos ao conceito, então, de divisibilidade. Né? Vamos pegar dois elementos, A e B, no nosso domínio. Nós vamos dizer que o A divide B se existe um C tal que B é igual a C. A definição é exatamente a mesma de números inteiros. Tá? Quando isso acontece, nós vamos escrever essa notação aqui. Ó. A barra vertical B. Essa barra aqui ela é uma barra vertical. Ela não é horizontal, ela não é inclinada, ela é vertical. Então, quando você vê a barra vertical, você quer dizer que o A divide B. Aqui uma coisa importante de se frisar, porque eu já tive problemas com isso. Né? Aqui está dizendo assim, ó, A divide B. Não está escrito A dividido por B. Não está dizendo isso. Não está escrito isso. Aqui está dizendo A divide B. O que significa A divide B? Significa que o A quebra B. O A fragmenta B. O A separa B. É nesse sentido o divide e não dividido. É tipo um juiz, né? Então tem lá uma herança, né? Os pais deixaram a herança para os filhos e o juiz vai lá e faz o juiz vai e divide a herança. Então ele quebra a herança, ele quebra em partes aquela herança, né? Aqui é a mesma coisa, ó. Se o A divide o B, é porque o B ele pode ser quebrado em dois pedaços. E um dos pedaços é o A. Então é nesse sentido que A divide B, A quebra B em duas partes, sendo que uma das partes é o próprio A. Então é nesse sentido. Aqui não está dizendo A dividido por B. Eu já tive uma aluna assim, eu tive uma aluna que, olha, ela não, esse conceito não entrava na cabeça dela. Por quê? Porque ela estava pensando em A dividido por B. Ela dizia assim, não, mas se A divide B, é o contrário, é o A que é BC. Não, não é. É o A divide. Né? Não é A dividido por B. Se o A dividido por B, aí é outra coisa, é outra conversa que nós nem entramos ainda. Tá? Mas não é divisão. Esquece divisão aqui. Nós não chegamos em divisão. Aqui A divide B. A quebra B. Tá? Tudo bem? É nesse sentido. Então, para ficar mais claro, um macete para ficar mais claro, essa anotação aqui, ó, toda vez que você vê isso daqui escrito, significa que o cara da direita é o cara da esquerda vezes alguém. Tá? O cara da direita, o B, é o cara da esquerda vezes alguém, algum elemento C. Tá certo? Quando não existe um elemento C tal que B é igual a AC, então nós vamos dizer que o A não divide B e nós vamos usar essa notação. Essa é uma notação clássica, né? Essa é uma notação clássica. Você sempre usa uma barra inclinada, né? Para denotar a negação de alguma coisa, né? O igual, o igual e o diferente são assim, né? A negação do igual é o diferente e você usa o símbolo de igual, só que cortado com uma barra vertical. Aqui é a mesma coisa, né? Você tem a barra vertical você tem a barra vertical que significa divide. Quando aparece uma linha uma linha inclinada cortando, significa que ele não divide. Né? Ou seja, não existe C tal que B é igual a AC. Quando o A divide B, nós também vamos dizer que o A é um divisor de B, ou seja, A é um quebrador de B. Né? É a mesma coisa. Né? Ou também nós vamos dizer que o B é divisível por A, ou seja, ele é quebrável pelo A. Ou então, uma outra nomenclatura bastante clássica também, é que o B é um múltiplo de A. Né? Eu acho que essa talvez seja o nome mais apropriado aqui. Né? O B é um múltiplo de A. Né? É A vezes alguém. Aqui umas coisas importantes e interessantes de se observar. Se você pega qualquer elemento de A sempre divide o zero. Por quê? Porque o zero é zero vezes A. Então, o cara da direita é o cara da esquerda vezes alguém. Esse alguém é o próprio zero. Tá? Esse C não precisa ser diferente do A e do B. Não precisa. Só tem que existir um C. Aqui existe. O C é o próprio zero. Então, aqui o B é zero e o C também é zero. Tá? Então, todo elemento de R divide o zero. Isso quer dizer o quê? Que o zero é múltiplo de qualquer elemento de R. Tá certo? Então, o zero é múltiplo de qualquer elemento. Ou qualquer elemento divide o zero.
Agora vamos pensar o contrário. Vamos imaginar que o zero divide um elemento de A, divide um elemento A de R. Tá? Se o zero divide o A, então existe um C, por definição, existe um C, tal que A é C vezes zero, que é o próprio zero. Moral da história, o zero só divide zero. Num domínio, o zero só divide o zero. E por isso não faz sentido nós considerarmos zero como um divisor. Porque como o zero só divide ele mesmo, o que você vai falar sobre esse cara? Ele como divisor, ele só divide ele mesmo. Ele é tão egoísta que ele só divide a si mesmo. Então não faz sentido você considerar o zero como um divisor. Então daqui em diante, todos os divisores que nós vamos considerar sempre serão diferentes de zero. Tá certo? Então, vamos imaginar agora o seguinte, que você tenha o A, que o A divide B. Obviamente o A é diferente de zero, porque nós acabamos de ver. Então os nossos divisores sempre serão diferentes de zero. Então o A divide B. Bom, se o A divide B, certamente existe um C tal que B é igual a C. Agora, você pode imaginar que existam outros C' que façam o mesmo papel. Ou seja, você pode pensar que existem dois elementos em R, um C e um C', tal que o B é igual a AC e o B também é igual a vezes o C'. Tá? Pode acontecer. A definição, ó, ela diz, ó, existe C tal que B é igual a AC. A definição não diz existe um único. Pode existir dois. Por definição, a definição não exclui a possibilidade de termos dois elementos Cs fazendo esse papel aqui, de complemento do A. Né? Então, a princípio, podem existir dois. Bom, se existirem dois, já que o B é AC e o B é AC', então A vezes C é B vezes C'. Tá? Posso passar para o outro lado com sinal de menos, né? Então eu vou ter essa igualdade aqui, AC menos AC' igual a zero. Posso colocar o A em evidência, e eu tenho que A vezes C menos C' é igual a zero. Bom, eu estou num domínio. E o produto de dois elementos é zero. Bom, se o produto de dois elementos é zero num domínio, é porque um dos dois fatores tem que ser zero. Ou o A é zero, ou C menos C' é igual a zero. O A não é zero. Bom, então o C menos C' tem que ser igual a zero, e portanto o C é igual a C'. Então o que eu estou dizendo aqui? Aqui eu estou dizendo o seguinte, se o A divide B, mesmo que a definição não exija que exista um único C tal que B é igual a C, o fato de ser domínio nos dá que o C de fato é único. Né? Então, quando o A divide B, existe um único C tal que B é igual a C. Aqui eu estou justificando aqui, só que essa implicação aqui segue do fato do R ser domínio e do A ser diferente de zero. Muito bem. Já que esse elemento C que faz o papel aqui de complemento, né? Já que esse C ele é único, nós podemos dar uma notação para ele. A notação que nós podemos escolher a notação que nós quisermos. É claro que esse C ele depende do A e do B. Para cada A e para cada B, você vai ter um C diferente. Né? Então, é bom nós criarmos uma notação que diga, olha, vai depender só do B, do A e do B. Tá? E a notação que se usa é essa daqui. É B, traço horizontal, A. Então, essa é a notação para o C. Moral da história, então. O A divide B, C e somente C existe um B sobre C em R, tal que B é A vezes B sobre A. Certo? B é igual a vezes B sobre A. Tá? Aqui é uma coisa que você tem que ficar muito atento. Essa notação aqui, ó, B sobre A, ela é só uma notação. Ela não tem nada a ver com fração, com uma fração no corpo das frações de R. Porque R é domínio, então R tem corpo de fração, né? E lá no corpo de fração, os elementos são na forma B sobre A sobre B, B sobre C, sei lá. Eles são X sobre Y, onde o Y é diferente de zero, né? Numerador sobre um denominador. Não é? Aqui não. Isso aqui é só uma notação. É só uma notação. Não é fração isso daqui, é só uma notação. Posso trocar de notação? Pode. Você pode usar a notação que você quiser. Posso usar C
de AB? Pode. Você pode usar a notação que você quiser. O problema é que a notação vai ser sua e o mundo inteiro não vai te entender. Porque o mundo inteiro, todos os matemáticos usam essa daqui. B sobre A. Tá? E ela é boa. Embora ela possa criar confusão, ela é uma notação boa. Por quê? Porque, olha só, A divide B significa B é A vezes alguém. Falar que esse alguém é B sobre A nos dá a impressão de que você pode cortar o A com o A daqui com o A de baixo. Não está escrito isso, mas faz a gente lembrar. Né? Então, esse A cortado com esse A sobra B. Então, isso é para você não criar confusão. Né? É para você justamente não criar confusão. Pode ser confuso, mas a ideia é que não crie confusão na sua cabeça. Ah, eu vou usar A sobre B ou B sobre A? Essa é a pergunta, né? Se o A divide B, como que eu vou escrever esse elemento C? B sobre A ou A sobre B? É A, B é A vezes alguém. Quem é esse alguém? B sobre A, porque como se eu pudesse cortar o A com o A aqui, tá certo? Então essa é mais ou menos a ideia. Exemplos de elementos que dividem, né? Então esse polinômio aqui, ó, 3x² mais x menos 2, ele divide o 12x ao cubo mais 4x² menos 8x. Por quê? Porque esse cara aqui, esse, é esse polinômio aqui vezes 4x. Né? Então, esse daqui, esse polinômio, 12x ao cubo mais 4x² menos 8x, ele é um múltiplo desse polinômio 3x² mais x menos 2. Outro exemplo, este polinômio aqui, esse polinômio de grau 2, divide esse polinômio aqui de grau 6. Por quê? Porque esse sujeito aqui, ó, esse sujeito, é esse daqui, vezes alguém. Quem é esse alguém? 3x² mais x menos 1. Certo? Então, este polinômio divide aqui. Nos inteiros gaussianos, nós temos que 1 menos i, ele divide o menos 2 menos 2i. Por quê? Porque o menos 2 menos 2i pode ser escrito como 1 menos i, que multiplica menos 2i. Você pode verificar que essa propriedade aqui, essa igualdade aqui, ela vale. Outra é 1 menos i também divide o 7 mais i. Por que o 1 menos i divide o 7 mais i? Porque o 7 mais i, ele é da forma 1 menos i que multiplica 3 mais 4i. Certo? Então, nós temos esses quatro exemplos aqui de elementos que dividem. Tá? E aí você tem toda aquela noção de divisibilidade lá dos números inteiros, né, que você estudou lá em teoria dos números. Certo? Uma pequena proposição, agora nós vamos enunciar 4 propriedades da noção de divisibilidade e nós vamos usar muito durante todo o curso e nós sempre vamos nos referir a eles, essas propriedades, assim, rotineiramente, né? A primeira é que todo elemento divide ele mesmo, né? Então, todo elemento A divide ele mesmo. Se o A divide B e o B divide C, então o A divide C, né? Essa primeira aqui, ela chama-se reflexiva, né? Propriedade reflexiva. Essa aqui é a propriedade transitiva, né? O B faz a transição, né? O B faz um meio campo aqui, né? Então, se o A divide B e o B divide C, então o A divide C. Se o A divide B e o C divide D, então o AC divide o BD, né? Isso significa que você pode multiplicar os elementos do lado esquerdo, você pode multiplicar os elementos do lado direito, e essa barra aqui ela não se altera. É como se você tivesse duas igualdades, né? A igual a B, A igual a B e B igual a C, né? Quando você tem isso, você pode multiplicar lado a lado e a igualdade não se desfaz. Aqui também, se você tem dois divides, né, você pode multiplicar lado a lado e a barra vertical ela não se altera. Em particular, se o A divide B, então você pode multiplicar o lado esquerdo por qualquer elemento C, que a divisibilidade vai se manter. Por que isso aqui acontece? Porque se o A divide B, como o C divide o C, né, então o AC divide BC. Reflexiva aqui, né? C divide C por causa da reflexividade. Por causa da reflexiva. Tá? A quarta propriedade é a seguinte: se o A divide B e o A divide C, então o A divide BS mais ou menos C vezes T para quaisquer S e T pertencente ao domínio R. O que isso aqui significa? Que se um elemento, o mesmo elemento divide 2, né, o A divide B e o A divide C,
Então, o A divide qualquer combinação linear, né, do B e do C. É isso que está escrito aqui. Certo? Bom, vamos à demonstração. Então, eu não precisaria demonstrar isso aqui, porque isso aqui, a demonstração você vai ver, é igualzinho a demonstração lá dos números inteiros, que você viu em teoria dos números. Por que o A divide A? Porque o A é 1 vezes A. Né? Observe que aqui é importante nós termos a identidade no nosso anel, no nosso domínio. Se você não tivesse identidade, você não poderia garantir isso daqui. Então, essa é uma vantagem de você estar trabalhando com um domínio. Também, se o A divide B e o B divide C, então, por definição, existem x e y, faz que o B é igual a AX e o C é igual a BY. Tá? Então, se o B é AX e o C é BY, eu posso pegar esse B e posso substituir aqui, ó, né? E aí eu vou ter que o C é AXY, tá certo? Bom, mas se o C é AXY, então eu tenho que o A divide C. Por quê? Porque o C pode ser escrito como A vezes alguém. Esse alguém é o XY, certo? Também, se o A divide B e o C divide D, então, por definição, de novo, existem X e Y, o B é AX e o D é CY. Tá? Agora, como eu estou trabalhando com igualdades, eu posso multiplicar membro a membro, né, lado a lado, e a igualdade não se desfaz. Né? Então, B vezes D é A vezes C vezes XY. Né? Quando você faz essa multiplicação do lado direito, fica AC XY. E uma coisa importante de nós observarmos é que você só pode escrever isso daqui porque o anel é comutativo, né? Porque a princípio você tem A vezes X que multiplica C vezes Y. Se não for comutativo, você não pode fazer você não pode trocar esses carinhas de lugar. Né? Mas como é comutativo, então você pode. Né? Já que o BD é igual a AC vezes XY, então o AC ele divide o BD. Né? O cara da direita é o cara da esquerda vezes alguém. Esse alguém é o próprio XY. E o item 4 fica então a cargo de vocês fazerem em casa. É só manipulação algébrica, parecida com essa que nós fizemos aqui. Certo? E agora vem o conceito de elementos associados, que eu tinha comentado lá no início, e também é um assunto ou um conceito que será bastante importante para nós no decorrer do nosso curso. Né? E ele fala o seguinte, né? 2 elementos são associados. Se existe um elemento invertível, existe um U invertível, tal que o A é igual a B vezes U. Nesse caso, nós vamos dizer então que o A tio B. É assim que nós vamos escrever. Tá? Então, toda vez que você vê A tio B, daqui para diante, isso vai significar para nós que o A é associado a B. Ou seja, que o cara da esquerda é o cara da direita vezes um invertido. Certo? Bom, aqui está dizendo basicamente que o B divide A, né? Basicamente está dizendo isso aqui. Só que tá vendo esse T aqui, esse elemento U faz o papel de C. Esquece. Tá? Os elementos são associados. Se existe um invertível, tal que A é B vezes U. Tá? Agora sim, a observação que eu queria, estava tentando falar há pouco e não estava conseguindo, né? O A é associado a B sem somente ser o A divide B e o B divide A. Tá? Então, só se ambos se dividem, né? Ambos têm que se dividir. O A tem que dividir o B e o B tem que dividir o A. Né? Então, ser associado significa isso daqui. Tá certo? Por que isso acontece? Bom, vamos lá. Se o A é associado a B, então eu posso escrever o A como B vezes um invertível. Esse invertível é o U. Já que o U é invertível, então eu posso multiplicar de ambos os lados por o inverso, pelo inverso de U. É claro, o U é invertível, né? Se eu multiplicar ambos os lados pelo inverso de U, né, aqui no lado direito, né, então eu vou ter que B é igual a vezes U a menos 1. O que está dizendo aqui? O que essa igualdade aqui nos diz? Essa primeira igualdade nos diz que o B divide A. Essa segunda igualdade aqui está nos dizendo o quê? Que o A divide B. B
cara da direita é o cara da esquerda vezes alguém. Esse alguém é o inverso. Aqui, B divide A, está escrito aqui, ó, né? O cara da direita, que é o A, é o cara da esquerda, que é o B, vezes o U, que é invertível. Tá? Então, se são associados, A divide B e B divide A. A recíproca também vale, né? Porque se o A divide B e o B divide A, então nós temos o seguinte, né? Que existe em X e Y em R, tal que o B é AX, isso aqui significa que o B é AX, isso aqui significa que o A é BY. Né? Então, já que o B é isso, eu posso, nessa igualdade aqui, eu posso substituir o B por AX. Então, eu vou ter o seguinte, que o A é A vezes XY. Como nós estamos num domínio e o A é diferente de zero, então eu posso cortar o A de ambos os lados. Vale a lei do corte no domínio. Isso nós também já vimos. Como eu posso cortar o A de ambos os lados, então eu vou ter que o XY é 1. De novo, a importância do nosso domínio ter uma identidade. Né? É claro, para você poder falar em invertível, tem que ter identidade. Né? Então, nesse caso, já que o XY é 1, significa que tanto o X quanto o Y, eles são invertíveis. Né? Então, se o X e o Y são elementos invertíveis, então eu tenho basicamente que o A divide C. Venho aqui, ó, né? Venho nessa igualdade aqui, A igual a BY, como o Y é um invertível, então eu vou ter aqui a conclusão que o A é associado a B, certo? Então, daqui para diante, sempre que for útil para você dizer, dois elementos são associados, C somente C, A divide B e B divide A, você usa essa definição aqui. Isso aqui pode ser encarado como uma definição de associado. Outra forma de você definir associado é essa daqui, que o A é igual a B vezes U. Uma coisa importante, olha como é importante. O A divide A e o A divide A. Olha, se o A divide A e o A divide A, então eles são associados. Né? O A é associado consigo mesmo. Então, essa relação aqui ela é uma relação reflexiva. Além disso, ela é simétrica. Por quê? Porque se o A é associado a B, então A divide B e o B divide A. Ora, mas se o A divide B e o B divide A, então B divide A e o A divide A. A divide B. É muita divisibilidade aqui. Mas vamos lá. Aqui eu só troquei os dois sujeitos de lugar, né? Bom, mas se o B divide A e o A divide B, então o B é associado a A. Então essa aqui é uma relação simétrica. Né? Se o A está relacionado com B, então o B está relacionado com A. Além disso, ela é transitiva. Por que ela é transitiva? Pelo seguinte, ó. Se o A é associado a B e o B, se o A é associado a B e o B é associado a C, então nós temos que o A divide B e o B divide A. Né? Por causa dessa associatividade aqui. Como o B é associado a C, então eu tenho que o B divide C e o C divide o B. Tá? Olhe para os azuis. A divide B e o B divide C. Divisibilidade ela é transitiva. Né? Então eu posso concluir que o A divide C. Tá certo? Por outro lado, olha só. O C divide o B. Mas o B divide o A. Então o C divide A. Tá certo? Então eu tenho aqui que o A divide C e o C divide A, então eu tenho que esses dois elementos são associados. O que é que nós acabamos de mostrar? Nós acabamos de mostrar que esta é uma relação de equivalência. Certo? Bom, uma pequena proposição, então. Essa daqui é interessante. Né? Ela fala o seguinte, pega dois elementos no nosso domínio, se o A é invertível, então o A é associado a B, C e somente C, o B também é invertível. Tá? Então aqui basicamente está dizendo o seguinte, que um elemento B é associado a um elemento A, C e somente C, esse A é invertível. Tá? Então, elementos invertíveis são associados. Tá? Elementos invertíveis são associados, né? Se os dois são invertíveis, então eles são associados, tá certo? E ele diz mais ainda, né? Se um elemento B é associado a um invertível, então esse B também tem que ser invertível, tá certo? Então, basicamente, invertíveis só são associados com outro invertível. Tá? Basicamente isso que está dizendo essa proposição aqui. Então vamos lá. Vamos à implicação da esquerda para a direita.
Se o A é associado a, se o A é associado a B, então eu tenho o seguinte, que existe um elemento invertível em R, tal que o B é A vezes esse invertível. Né? Como o A e o U são invertíveis, o A é invertível por hipótese e o U é invertível porque eles são associados, então nós temos que o B é A vezes U, como esses dois são invertíveis, o produto continua sendo um invertível. Por que, que ele é invertível? Você pode ver que o inverso de B, no caso, vai ser U na menos 1 vezes A na menos 1. Tá? Então, de fato, se o A é associado a B e o A é invertível, fatalmente o B também vai ser um invertível. Por outro lado, se o B é um invertível, então B vezes B a menos 1 vezes A continua sendo um invertível, né? Já que o A é invertível, o B a menos 1 também é invertível, o produto de invertíveis é invertível. Então isso daqui é um invertível, esse produto. Agora observe o seguinte, né? Que eu posso escrever o A como sendo B vezes B na menos 1 vezes A. Esse sujeito que está entre parênteses aqui, ele é um invertível. Se ele é um invertível e eu posso escrever essa igualdade, então eu tenho que o A é associado a B. Então, com isso nós acabamos a demonstração. Né? Então, um elemento invertível é associado a outro, sem somente se esse outro for um invertível. E é o que nos diz essa proposição aqui, essa observação. Essa proposição nos diz, então, que um invertível só pode ser associado a outro invertível. Tá certo? Bom, com isso nós terminamos, então, essa primeira parte do estudo de domínios, né? Dois conceitos bastante importantes. Vocês vão ver, daqui para diante nós vamos usar muito essa noção de divisibilidade e também a noção de elementos associados. Beleza? Então, abraço a todos e espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.